Oi, meu segundo ano, estamos de volta aqui para a segunda parte dos nossos estudos, né? Demos uma pausazinha aí para poder respirar a mente e vamos voltar. Vamos começar fazendo o que é uma lembrança, né? Vamos relembrar o que a gente deu até o meio do ano. Você faz isso aí como se fosse uma checklist, né? Fica dando vezinho ali do que você aprendeu, o que você não aprendeu, anota a sua dúvida e tira comigo online, ok? Nas nossas aulas ao vivo. Vamos começar. Começando o ano, nosso primeiro conteúdo foi notícia, tá? A notícia é um fato considerado por um determinado grupo de pessoas relevante para o conhecimento geral de uma sociedade, da sociedade. Por isso, merecem publicação. Então, a notícia, ela basicamente trata de uma verdade, ou seja, de um fato, e ela não conta também com a opinião do jornalista, tá? Isso é muito importante. Ela só vai tratar do fato em si, para divulgação, com objetivo de divulgação. A estrutura da notícia qual é? A manchete, o título, que é o título da notícia, né? O primeiro parágrafo, que ele é chamado de lead, que ele contém informações importantes que ainda vão ser desenroladas na notícia, tais como o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, com quem aconteceu. O que o jornalista tiver de informação, ele coloca já no primeiro parágrafo. Para quê? Para que, se a notícia for de interesse da pessoa, ela continue a ler. Se não for, ela pare a leitura e não leia, tá? No segundo e no terceiro parágrafo, quantos parágrafos forem necessários, você tem as outras informações, né, o desenrolar da notícia. E no quarto parágrafo, a gente tem o fechamento dessa notícia, ou seja, o que tem de conclusão até agora. Ok? A autoria e a data é facultativa. Então, em alguns jornais elas são colocadas e em alguns jornais elas não são colocadas. Ok? Mas até o quarto parágrafo, até o fechamento da notícia, essa estrutura fixa da notícia, tá? Tem que ser escrita assim. A gente tem aí um exemplo de notícia. Um incêndio atinge o Instituto do Coração em São Paulo. A gente tem o primeiro parágrafo, que já é o lead, né? Um incêndio atingiu na manhã de hoje, dia 18, o Instituto do Coração em Cor, no complexo do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista. De acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa do prédio. Você pode ver que várias perguntas já estão sendo respondidas aqui, nesse primeiro parágrafo. E nos outros parágrafos, que essa notícia não está aqui completa, tem só o desenrolar, as outras informações, até o que se tem de conclusão sobre o caso. Ok? Lembrando que notícia aqui não tem nada de opinião, vocês estão vendo, né? Só o fato, a verdade mesmo. Aí a gente entrou em reportagem. A reportagem é um fato ou um assunto desenvolvido de forma mais aprofundada. Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema e interpretações dos dados e acontecimentos. Para acontecer uma reportagem, é preciso que o repórter faça uma análise rebuscada sobre aquele assunto, tá? Então, por exemplo, ele vai fazer uma reportagem sobre os boias frias. Ele vai fazer o quê? Ele vai se aprofundar antes de realmente executar a reportagem dele, ir até o local e fazer as entrevistas. Ele primeiramente vai ver quais são os percalços e as dificuldades desse tipo de pessoas. Então, por onde eles andam, o que eles fazem, qual é o tipo de trabalho, se é mal remunerado ou não. Ele faz uma pesquisa antes, tá? A reportagem, ela também não conta com a opinião de quem escreve, do repórter, mas ela leva muito o público a pensar o que acontece, entendeu? De forma a levar uma interpretação de maneira crítica, entendeu? Então, você vendo uma reportagem, vai chegar um momento que você vai achar que, nossa, eles são realmente sofridos, ou então, nossa, que situação difícil, dependendo do contexto ali. Mas o que é diferente da notícia e da reportagem é que, previamente, a reportagem faz um estudo, uma preparação, tá? E a notícia acontece e é divulgada. Na estrutura da reportagem, a gente tem o título, que é a manchete também, pode ser considerada uma manchete, porque tem que ser chamativa para o leitor, né? A introdução,
onde é apresentado o tema da reportagem. Então, faz-se uma introdução, que é o primeiro parágrafo. O corpo da reportagem, que é todo o desenvolvimento da matéria, né? Pode haver uma entrevista também, tá? Na reportagem, é outro tipo de gênero textual, mas pode estar dentro da reportagem também. A conclusão, onde se resume o tema tratado, tá? O repórter faz um resumo. E uma caixa, né? Essa caixa, basicamente, tem uma caixa de reportagem. Ela tem uma imagem com uma legenda, ou seja, uma foto com uma legenda. A gente vai ver o exemplo. A gente tem aqui, como exemplo, ó, voluntários transformam os tecidos usados em roupas para crianças carentes do Brasil e da África, tá? A gente tem aqui a caixa, ó, aqui, tô perdida, né? Aqui a gente tem a caixa, normalmente tem uma legenda, mas nesse caso aqui nem tem, tá? E aí ele começa, pano, agulha e disposição. É isso que os cerca de 30 voluntários de Curitiba utilizam para transformar simples tecidos antigos em roupas para crianças carentes. Introdução. Tá? E aí tem um desenvolvimento. Essa notícia ela também tá na internet, tá? Se você quiser ler, achou interessante, quiser ler, se aprofundar, tá lá na internet. Tudo que a gente coloca aqui tá na internet. E você pode ver que a reportagem ela é muito diferente da notícia, tá? A reportagem, ela tem um foco diferenciado. Um estudo é feito e ela é transmitida para conhecimento da população. Ok? Aí a gente vai entrar em diferenças entre a notícia e a reportagem. A gente vai ter aqui, ó. A notícia, informativo. A reportagem também é com união de terceira pessoa e primeira pessoa. Ok. A publicação, ambos são veiculados ao jornal. Ok. Temas, fatos de relevância imediata. Temas da reportagem, diversos, como políticos, sociais, econômicos, culturais. Já temos aí uma diferença. A linguagem é bem parecida, formal, simples, clara, objetiva. Formal, clara, dinâmica, tá? A notícia também pode ser dinâmica. Conteúdo, fatos reais, atuais e cotidiano. Conteúdo da reportagem, interpretação de fatos e dados narrados. Interpretação requer estudo, viu? Vamos para o segundo conteúdo. A gente entrou em anúncio publicitário, né? No anúncio publicitário é um gênero textual usado para promover a marca, produto, serviço ou ideia para um público definido em um meio de comunicação, com linguagem persuasiva, ou seja, ele quer te induzir, ele quer que você concorde com ele. Então, o anúncio publicitário ajuda a convencer o consumidor a tomar uma ação, que pode ser a compra de um produto ou contratar um serviço. Ok? Qual é a estrutura do anúncio publicitário? Título, imagem, corpo do texto e identificação do produto ou marca. Isso a gente fez, vocês fizeram vários anúncios publicitários, foram ótimos, bastante criativos, né? Vocês vão lembrar disso. E a gente trabalhou muito essa parte da opinião, né? De trabalhar a opinião de quem se refere o anúncio publicitário, de fazer a pessoa mudar de opinião, de convencer a pessoa, né? Então, a gente vai ver aí um exemplo de anúncio publicitário, de um produto aqui. A gente tem corpo do texto, aqui. A gente tem o slogan lá, né? Que é o título, a logomarca, tá? Normalmente pode ter contato também na notícia, né? Na estrutura da notícia, contato da marca, do produto também pode ter. No caso aqui não tem, mas de repente até aqui tem, ó, um contatozinho aqui embaixo, um e-mail, né? Um site. Pode haver, mas é opcional também, se não houver, não tem problema, tá? A gente fez, se não me engano, de um produto de uso pessoal e a gente também fez de uma campanha, né, do uso das máscaras no início da Covid, né, 19, lá no início dos nossos estudos. Não sei se vocês lembram. Se vocês lembram, tá tudo aqui na memória. Muitos de vocês fizeram, vocês têm feito bastante os trabalhos, né? Então, vamos seguir. De terceiro conteúdo, a gente teve o editorial, né?
O texto editorial é um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas, diferente dos outros textos, que compõem um jornal de caráter informativo. Os editoriais são textos opinativos, aí é que entra a opinião, né? Porque até então a gente só trabalhou com fatos. Então aqui a gente entrou com a opinião. E aí a gente teve um pouquinho de problema, porque o editorial ele trata da opinião de um grupo e não de uma pessoa. Então, ele vai falar da opinião do jornal. Então, ele responde pelo jornal. O jornal se coloca veemente contra tal postura do presidente, por exemplo. O jornal coopera com qualquer ações que sejam necessárias para o não contágio da doença. Então, ele fala da opinião do grupo, tá? Mas é ainda assim a opinião. Então, a gente começou a trabalhar a opinião de vocês. A estrutura do editorial é introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele começa uma introdução, exposição do assunto, o desenvolvimento do assunto, sempre com uso de opinião, tá? E uma conclusão, finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. Normalmente da equipe, tá, gente? Sempre a gente vê opinião da equipe ou de um grupo de editores que responde pelo jornal. Vamos ver o exemplo? Água, violência e indecência. Olha só. Se você trouxe um adjetivo para o seu texto, você está trazendo opinião, porque indecência só pode ser opinião, é um adjetivo, e está trazendo um pouquinho da opinião de quem escreveu, da equipe de editores, tá? O Maranhão, como é um país à parte do Brasil, um país sem rede de esgoto, um país sem água e sem segurança pública, um país sem banheiros, se é possível acreditar que esse tipo de situação ainda possa persistir, um país cujos indicadores sociais, as aferições de pobreza e abandono das classes menos favorecidas, nos remetem aos princípios de um século que já passou. Você vê que é cheio de crítica e cheio de opinião mesmo, é bem exposto, tá? Existe um posicionamento por parte dos editores. Aqui a gente começou a trabalhar dentro de um texto, de um gênero que está dentro do jornal, de um gênero jornalístico, mas que faz uso da opinião, diferente da notícia e da reportagem, até propriamente do anúncio publicitário, que só busca convencer quem está lendo, né? Quem está o foco do que é o interlocutor, né? Quem está recebendo a notícia. Tá ok? O editorial, ele tenta passar uma opinião, tentar fazer as pessoas a interpretarem os fatos de uma outra maneira, pelos olhos dos editores ou da equipe do jornal, tá bom? A gente entrou também em cartoon charge, que foi um momento que a gente deu mais propriamente, né, uma relaxada, porque é o tipo de texto que é muito suave, né? Apesar de trabalhar muito a crítica e a ironia, dá pra gente também trabalhar a criatividade. O cartoon é um gênero, você precisa saber essas diferenças, tá, gente? Porque ainda mais você que vai fazer, de repente, a UERJ cai muito cartoon em charge. Então, é necessário, às vezes, eles trocam em uma questão. O cartoon trata do posicionamental. Aí, tá errado. O tema tá certo, mas o cartoon tá errado porque era uma charge. Então, é necessário que você faça essa diferenciação. E a diferenciação é clara, tá? Você deve saber. Se não sabe, vai lembrar agora aqui comigo. O cartoon é um gênero jornalístico, também vem inserido dentro do jornal, considerado opinativo ou analítico, que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo, dos desenhos, humor e é atemporal. Aí é que está a diferença básica, né? O cartoon é atemporal. Por exemplo, você vai ver um cartoon que fala sobre a precariedade dos ônibus da cidade. Isso é temporal. Daqui a 30 anos é possível que ainda esteja assim, tá? Mas se você vai ver uma charge fazendo uma crítica ao nosso presidente, isso não é atemporal, isso é de agora. 30 anos depois, não vai fazer relevância nenhuma, não vai fazer sentido nenhum, porque já passou muito tempo, provavelmente é outro presidente, tá? Então a charge, ela é efêmera e o cartoon é atemporal. A charge é um elemento narrativo do jornalismo que, como o cartoon, se utiliza da imagem. É apresentada em um único quadro, é representada, né? E representa uma crítica social e política, carregada de humor e ironia. Ambos, tá? O cartoon como a charge, pode parecer que é um gênero um pouquinho infantil, mas não. Para você desenhar
um cartoon e uma charge para você criar, você tem que ser muito inteligente. Porque você tem que fazer uma crítica no meio daquilo ali que parece infantil e não é. Tá bom? Uma crítica ao governo, fazer as pessoas pensarem um pouquinho, interpretarem e deduzirem, inferirem o que está acontecendo com aquela situação. Então, pode parecer que seja um pouquinho infantil, mas não é. Tem que ter muita inteligência para poder criar uma charge, um cartoon de qualidade. A estrutura de ambos não é fixa, você pode colocar, né? A gente trata muito da linguagem verbal e não verbal, ou seja, a linguagem não verbal, os desenhos, né? E a linguagem verbal, o que a gente coloca de palavras, ok? Exemplos de cartoon e charge a gente tem aí. Por favor, o senhor poderia me dar uma? Aí o cara passou, ajudou ele a subir lá em algum lugar e ele só vai pedindo uma informação. Quer dizer, a pessoa nem parou para dar atenção para essa pessoa que tem umas necessidades especiais. Isso acontece muito. Achou que estava querendo, nem ouviu, nem parou para ouvir. O cara só queria uma informação. Isso é um cartoon, tá bom? Exemplo de cartoon. Atemporal, tá? Isso aí vai existir daqui a 20 anos, pode ser que ainda exista a mesma coisa. E agora eu os declaro marido e mulher. Podem atualizar seus status no Facebook. Isso aí acontece muito, né? Uma crítica ao quê? Às redes sociais, né? A gente está o tempo todo tentando colocar o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo. Isso acontece, né? A gente está prestando atenção no que realmente é importante. Cartoon, tá? Exemplos de cartoon. Vamos, exemplos de charge. A gente tem aí... Menino, você viu quem quebrou minha vidraça? Me preserva o direito de ficar calado. Essa é uma charge da época do caso do Amarildo, onde a polícia, a última imagem que se tem dele é a polícia retirando ele, né, para entrar na UPP, numa UPP aí, e nunca mais se viu falar de Amarildo, ninguém sabe. Todo mundo se reservou o direito de ficar calado. E aí colocaram na época presidente e colocaram uma pessoa até parecida com o Amarildo, enfim, a charge política e efêmera. Né? Isso daqui já tem um tempo que isso aconteceu e não tem mais tanto sentido social pra gente. Né? E ali na outra charge a gente tem, sair daqui da frente para vocês poderem visualizar, precisamos cumprir as leis e acreditar na justiça, filho. Se não, aí na televisão já anunciou. E atenção, STF aprova auxílio moradia de 4,3 mil para autoridades do judiciário. Mesmo para os que possuem residência fixa, residência, né? Então, olha isso. Ela falando para o filho que a gente tem que acreditar na política, e aí surge essa notícia aí, ó, que está sendo empregado um dinheiro para as pessoas que trabalham no governo, né? Que tem cargo público, mesmo que já tenham residência fixa, eles vão ganhar esse dinheiro. Quer dizer, olha lá, aí a gente conta com a linguagem não verbal, ou seja, a afeição da mulher, tapando os ouvidos do menino, isso tudo também colabora, tá? A linguagem verbal colabora com a linguagem não verbal. Ok? Ambas charges. No quinto, que a gente já pegou aí na nossa primeira aula online, que foi ontem, a gente já pegou texto descritivo. O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, ou seja, de um objeto, de uma pessoa, animal, lugar. E sua intenção é, sobretudo, passar impressões de qualidade sobre algo. Qualidade remete ao quê? Adjetivo, falamos hoje, né? Então, o texto descritivo ele é cheio de adjetivos, tá? A gente conta muito com a adjetivação. Então, muitas qualidades e características são necessárias. A estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Exemplo, texto descritivo, exemplo lá embaixo. É baixa, magra, como convém a alguém que sempre comeu muito pouco. E sua pele tem coloração típica dos que tomam sol, chuva, mormaço ou qualquer coisa que não se possa escolher ou evitar. Seus cabelos crespos e negros parecem encolher-se ainda mais para não sofrerem a ação do vento impregnado de poeira e poluição. Olha quantos adjetivos, você vai imaginando aquilo. Então, você vai formando essa imagem na sua mente, entendeu? Porque o texto descritivo, ele passa todas as informações para que essa informação ela seja confeccionada na sua cabeça, tá? Para que você imagine bastante, tá bom?
O texto normalmente não costuma ser todo descritivo, ele é normalmente narrativo com uma parte de descrição, tá? Para você fazer um texto descritivo, ele tem que ser na sua maioria descritivo, mas ele nunca vai ser todo descritivo porque não vai fazer sentido nenhum. Então você vai contar com uma narrativa e botar muitas descrições, aí vai tornar ele mais descritivo. Na sua porcentagem tem que ser na maioria descrição, ok? A gente terminou. Aí, meus amores, eu espero que vocês tenham relembrado tudo junto comigo. Espero que estejamos andando juntos, né? Qualquer dúvida, tira comigo na nossa aula online, ok? E nós nos vemos na nossa próxima aula.